Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam para a gente que, atraídos por Jesus, nós devemos participar com fé e esperança da celebração, na qual contemplamos o Cristo rejeitado pelos seus, mas sendo capaz de atrair para si uma grande multidão. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o versículo 11 e 12, depois o versículo 19 e depois o versículo 23 a 27. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o versículo 11 e 12, depois o versículo 19 e depois o versículo 23 a 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha, e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E disse Davi: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida e de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes! Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele nos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha! Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me eras mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra." Então aqui a gente vê, o início, do segundo livro de Samuel, onde Davi, voltou da derrota, que afligiu os amalecitas, e aí ele ficou sabendo, da morte de Saul e de Jonatas. E aí ele começou a chorar, e lamentou, pela morte dos dois. E ele disse assim: "Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões." Então a gente viu aqui, como Davi ficou triste, e lamentou, a morte de Saul e de Jonatas, e fez uma oração por eles. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: "Está fora de si." Então, na primeira fase do ministério público de Jesus, uma difusa fama o acompanha, atraindo inúmeras multidões para junto de si. Muitos acorrem a ele, desejosos de vê-lo e tocá-lo, para receberem dele alguma cura, algum prodígio. De fato, a missão itinerante de Jesus progride de maneira radiosa. Não obstante, o Senhor encontra resistências de toda parte, até mesmo de seus parentes, infelizmente. No episódio de hoje, no evangelho de hoje, Jesus está em Cafarnaum e muita gente se reúne em torno dele, de sorte que ele e seus discípulos nem sequer podiam comer. Seus parentes saem para agarrá-lo e detê-lo, porque diziam que estava fora de si. É curioso perceber que as resistências que enfrentamos, muitas vezes vêm de dentro, de lugares e pessoas que estão próximas de nós e não nos compreendem. Porém, quem pertence a Cristo deve ter como pressuposto o fato de que haverá incompreensões e perseguições
em virtude do seguimento de Jesus, inclusive por parte de pessoas próximas. Por isso, é preciso ter muita clareza de nossa missão cristã para vivermos de maneira fiel à nossa fé e que nós possamos enfrentar de forma lúcida as críticas que porventura surgirem, tá certo? Então que a gente possa realmente sempre cada vez mais levar a palavra do Evangelho, levar a palavra de Deus a todos, tá? Deus está conosco, Deus nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.